Eu gostaria de lançar um olhar novo sobre a Bíblia, falando hoje do nascimento de Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Vocês deem uma pausa, leiam e retornem. Ok? Jesus, quando veio ao mundo, veio no momento mais apropriado possível, sem dúvida nenhuma. Mas não para Maria e José. Ele veio e causou um caos na vida do casal, porque chegou inesperado. Não havia esse planejamento de casados na vida dos dois. Uma teofonia ocorre no nascimento de Jesus, justamente causando uma crise na relação de Maria e José, ao mesmo tempo que une a família na sua palavra, nas escrituras sagradas, aonde eles se refugiam. A necessidade de Deus era cumprir o seu plano e trazer seu filho à terra como homem e como o Messias de Deus, e passasse pelo sacrifício da cruz, como humano e ressuscitado como Deus para a salvação da humanidade. Diferente de nossa cultura, na época de Jesus, se dava a escolha dos nubentes bem antes da adolescência dos jovens. Maria não se tem registro concreto, mas pelas evidências bíblicas deve ter sido mãe entre os 13 aos 16 anos, talvez 18, e José no máximo, aos 20 e 22, como pai de um menino nascido de Deus. Os homens pagavam impostos na sinagoga, caso não casassem nessa idade. Maria, então, se encontra numa situação complicada, como uma futura mãe solteira. E José, pior ainda. Deus dá essa incumbência aos dois para serem os pais do Salvador. Não gerado por José, mas gestado por Maria, de modo inesperado naquele lar. O povo tinha passado pelo cativeiro do reinado assírio de Nabucodonosor, pelas profecias dos profetas, que viriam a se cumprir naquele momento, e vivia a colonização romana. Havia uma preparação cultural no seio do povo de Deus para a vinda do Messias, com todos os direitos que Mateus explicita, citando a genealogia de Jesus como herdeiro desse trono, vindo de Abraão, de Isaac e Jacó e da casa de Davi. Podemos ver em Abraão o pai, em Isaac o filho, e em Jacó o Espírito Santo. Ou ainda, o filho de Davi, legítimo Salomão, o rei mais sábio do reino da justiça, o edificador do templo. Tudo isto ligado a Jesus. E no cumprimento das profecias, já se tinham passado 400 anos dos profetas anunciarem a sua vinda, e o povo sem memória estava se afastando dessas profecias porque esperava um Messias que fosse libertá-lo do jugo dos romanos. O Império Romano estava dominando toda a área e helenizando o povo judeu, como fazia com os povos que ele controlava, tanto na cultura quanto absorvendo em parte a idolatria pagã, embora dessem ainda obediência às leis mosaicas. Era um momento determinante para a chegada de Jesus, sem dúvida nenhuma. O momento e o local certo, já que a Palestina era o ponto de passagem para todas as pessoas na época, do Egito à Ásia e à Europa. Mas para isso, Jesus chega causando uma crise enorme na família de José e Maria. Os textos de Mateus nos comprovam por quanta provação passaram, com fugas, perseguições de morte, descréditos insidiosos e desajoladores de casa.
sem nenhum planejamento. Ela engravida antes de casar-se, vindo a ser uma mãe adolescente, correndo o risco de ser vista como uma adúltera e ser morta por apedrejamento. Ela engravida do Espírito Santo de Deus. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, e José é visitado por um anjo para dizer que ele deveria aceitar a gestação de Maria por honra. Então, deve ter sido dito ao anjo: por que logo eu? Não poderia ser outro, não? Não, José, você foi o escolhido. Mas por que teria indagado? Porque você tem bom coração, porque você é temente ao Senhor, e Maria também. Esposo da bem-aventurada e pai do Filho de Deus, maior privilégio do que esse não há entre os homens na terra, José. Receba. E Maria permanece virgem até José, um esposo escolhido por Deus, a desposar e não coabitar com ela até o nascimento de Jesus, vindo após terem outros filhos e filhas. Não se sabe ao certo quantos, porque a Bíblia registra apenas 4. Mas naquela época já se enchia a aljava com 5 flechas, 5 filhos, como no costume judaico. José e Maria agora esperam pela chegada do menino e não tiveram intimidade, para que a profecia do profeta se cumprisse. A jovem ainda estaria virgem após dar à luz. José não impediu, nem questionou, mesmo a tentação sendo grande, ele resistiu para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Não tiveram intimidade nenhuma e nem a conheceu enquanto não deu à luz a um filho. Maria não se manteve virgem após o nascimento de Jesus, contrariando a Igreja Católica, que afirma a perpétua virgindade de Maria. Se os jovens não escolhem bem seus parceiros para um casamento sob o olhar de Deus, vai ter complicações maiores do que os que Deus escolhe. Todos pensam que casar é ter uma vida de prazeres, independência do lar paterno, fazendo o que melhor achar, melhor fazer, ter liberdades que antes não tinham, por serem vigiados a uma vida mais moderada e correta. O que Deus planeja para os seus filhos e para a família. Mas, mesmo os crentes, o casar não é isso tudo que se pensa entre os jovens. O casamento causa crises, tribulações, provações. Jesus veio e causou um caos na família de Maria e José, bem antes de se darem como esposos. Adolescentes se viram numa responsabilidade de manter a vontade de Deus. É preciso saber que todos os casais, para solidificarem suas famílias, irão sofrer as maiores agruras da vida, de uma união que deve ser a da felicidade. A felicidade plena e tranquila, como Deus quer, como esperam, e terão de vencê-las. Por isso têm de se casar escolhidos por Deus, com muita oração. Um casal temente a Deus e bem-aventurado, pleno de felicidade, é a vontade de Deus para os homens, para todos nós. Que Deus nos abençoe em nossos lares, unidos por um casamento fiel à palavra de Deus. Amém?